Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos o horário que você está nos ouvindo, mas muito feliz por ter a presença de vocês aqui. Hoje, um dia super especial. Eu sempre vou olhando os olhos da Su. O brilho dos olhos da Su conduzem como que é o clima do dia. E quando ela me ligou, vamos marcar. A gente já estava tentando marcar com a nossa convidada. E aí a gente conseguiu um momento muito especial para ter um momento muito mágico, hein? Muito mágico. Gostei da palavra, é bem sobre isso, né? Essa pessoa é uma pessoa muito marcante no cenário dos cuidados paliativos, uma referência brasileira, eu diria mundial, dos cuidados paliativos. Sim, sim. E, particularmente, a gente tem uma história muito bonita juntas, né? Do que nos levou também ao cuidado paliativo. Então, sem delongas, estamos aqui com Ellen Morbeck, grande referência pra gente. Pós-graduada em fisioterapia oncológica e em cuidados paliativos, coordenadora do Comitê de Fisioterapia da NCP, diretora da Qualifísio Oncológica. Seja muito bem-vinda, querida. Ai, gente, que alegria. Muito obrigada por esse convite. Quando a Su me mandou mensagem me falando desse convite, meu coração acelerou. Olha! Acelerou. Porque, realmente, nós temos uma história. E essa história que me fez chegar ao cuidado paliativo. Olha! Então, é muito significativo para mim estar aqui conversando com vocês. E eu já acompanho os podcasts de vocês, maravilhosos, né? Histórias maravilhosas. Então, realmente é uma honra. Muito obrigada. Nossa, obrigado. Nossa. Agora, assim, a Su já conhece sua biografia, mas a gente sempre fala, né? Como bons paliativistas, não tem como. A gente tem que começar falando da biografia. Eu acho que é a melhor forma de gerar conexão, a melhor forma de tanto nós sabermos um pouquinho mais de você, da nossa audiência, talvez de pessoas que trabalham, te acompanham, mas não sabem um pouquinho da sua biografia. Então, quem é Ellen Morbeck? Essa talvez seja a pergunta mais difícil, né? Porque nós, seres humanos, muito mais fácil falar do outro que falar de nós mesmos. Né? Então, falando primeiramente da minha parte física, né? Sou uma mulher branca, de 45 anos, loura, de olhos claros. E sou uma pessoa alegre, de bem com a vida, destemida e determinada. Essa é a Ellen. Legal. Destemida. Essa palavra, poxa, é forte. Destemida é uma coisa assim, uma característica marcante. E diante dessa persona, de quem você é, conta pra gente como é que foi a sua história. O que te levou aos cuidados paliativos? Fala pra gente. Bom, eu fiz minha primeira especialização em oncologia. Então eu já trabalho com a fisioterapia oncológica desde que ela surgiu como especialidade dentro da minha fisioterapia. Porque a fisioterapia oncológica surgiu em 2009, então uma especialidade nova. Então, desde 2009, eu já trabalho com a fisioterapia oncológica aqui em Brasília. E desde então, né, claro, dentro da oncologia, dos estudos da oncologia, você também começa já a estudar um pouco de cuidado paliativo. E foi assim, aquele cuidado paliativo básico, né, e que realmente já faz aquela virada de chave no sentido de cuidar. Né? E os anos foram passando e em 2015 eu comecei a trabalhar numa enfermaria oncológica aqui em Brasília, que foi quando eu conheci realmente o que são os cuidados paliativos na prática com a Sueli. Olha! Nossa! Eu não tava sabendo disso aqui, Sim. não. Olha! Nós trabalhamos durante anos ali naquela enfermaria do Hospital Brasília, anos inesquecíveis da minha vida, e foi justamente através dela, porque nessa nossa convivência ali, o meu interesse do cuidado paliativo, e uma coisa que eu nunca vou esquecer é que a gente
conversando sobre os pacientes, e a Suelen vira para mim e fala assim: qual a sua visão sobre este caso? Aquela pergunta, eu falei, oi? Tipo assim, um médico fazendo essa pergunta para um fisioterapeuta num ambiente ali hospital. Gente, aquilo foi assim, surreal. E aí eu fui entendendo o que era uma hierarquia horizontalizada dentro do cuidado paliativo. Então, as bases dos cuidados paliativos eu fui tendo na prática com o nosso dia a dia. Até que a Ana Cláudia Arantes veio a Brasília lançar o seu primeiro livro, a convite da Suelen. Tá vendo? Eu lembro as coisas mais do que a Suelen. Mas essa... Continua. A convite da Suelen o quê? A Ana Cláudia Arantes, ela organizou. Jovem Su. É verdade. Ela organizou. Olha Calma, só. Eu não acabei. Olha, vamos Ela lá. Gosto de organizou revelações. Conte mais. o lançamento. Tô mentindo, Su? Agora eu sou... Não, ela tá lembrando. Ok, olha, essa é ela. Né? Essa é a Su. Essa é a Su. Então, seguindo a história que ela vai se surpreender. E aí... ela veio por um final de semana para fazer o lançamento e promover um curso de imersão. Conversa sobre a morte. No Clube Amigo. Olha. Isso foi em 2016 ou 2017. Um desses anos. Eu também não sou muito boa de datas. E aí foi quando eu participei de toda essa imersão que eu tive a certeza na minha vida que eu queria me tornar uma profissional paliativista. Olha só. Então eu fui procurar especialização, que foi lá no Sírio-Libanês, em São Paulo. Foi onde eu fiz o meu aprimoramento. E aí adorei. Tudo fez sentido, né? É uma transformação de vida que a gente tem ali naquela pós-graduação. Me faltam até palavras para descrever. É muito da vivência. É muito da vivência. É difícil, né? Tentar falar da pós. Né? A gente tá aqui em Brasília. Alguém, conta um pouco da pós. Assim, as pessoas fazem outras pós, mas não é a mesma coisa. Não tem como você contar. Você tem que ir lá viver. É diferente. Não é sobre conteúdo somente. Não, a organização, a forma. E é muito assim, abrir a mentalidade, né? Pra forma de cuidar, né? Exatamente. Pra forma de cuidar. Que é engraçado, né? A Ellen trazendo esse momento que isso é muito legal. A gente toca muitas pessoas. Você certamente toca várias pessoas no seu dia a dia. A gente no dia a dia, mas às vezes a gente não lembra, porque é uma coisa normal. Sim. E conhecendo a Su, eu consigo enxergar isso que você falou assim, né? Qual a sua visão? E olha como que isso te tocou. Porque foi uma das primeiras coisas que ela trouxe. E foi uma das primeiras coisas que... Olha como que é isso. Desse momento de fala que às vezes a gente não percebe isso. E olha quão incrível é isso. E olha, a partir dessa pergunta, dessa abertura, o que a Ellen pôde se tornar como referência dentro da fisioterapia hoje pra gente no cuidado paliativo. E aí moldando, estando lá na NCP também, fazendo abertura de novas realidades. Cara, isso é muito sensacional. Agora é impressionante, né? Como essa fala, né? De questionar o profissional, qual é a visão dele, impressiona, né? Porque isso porque é todos os profissionais estão cuidando daquele paciente. Né? Então a gente tem muito, nós da equipe multi, de que assim, a gente vai cumprindo, mas não existe esse diálogo, essa coisa. Sim, a gente tem muito a nossa visão, a percepção, porque a equipe multi que fica lá cuidando o dia inteiro daquele paciente. Que vê o filme, né? Que vê o filme, que entende as demandas, né? Então, todo esse contexto. Então, foi realmente, eu falei, gente, que médica diferenciada. Eu falei assim, quero me aproximar. Mas aí percebemos que a questão não era da médica diferenciada, era da técnica. Né? Que existia algo estabelecido. Perfeito. Porque uma das coisas que a gente sempre traz muito, né? O paliativo não tem uma coisa do profissional ser um diferenciado ou o profissional fazer algo. Não. Tem algo que é aprendido, que deve ser feito da melhor forma e que, na verdade, a gente fazia antes de outro jeito, sem perguntar a visão do profissional, porque a gente estava fazendo errado. Não é uma coisa da profissional ou do profissional. É dos cuidados paliativos
paliativos e de todos nós. O quanto que essa soft skill, ela é treinada. Sim. E o quanto que as pessoas, não, é pra levar. Sim. Por exemplo, vocês falando, eu tô lembrando muito, assim. Aí, acaba expondo sempre a minha esposa, coitada. Enfim, mas eu tenho que falar, minha esposa é GO, teve uma formação toda pra isso, né? E aí ela vendo eu, numa condução de um caso, contando algumas coisas, e eu trouxe assim, nossa, a gente tá muito preocupado com o olhar da equipe. Que a equipe tá muito sofrida, é um caso muito desafiador, e a gente tá realmente preocupado com o adoecimento da equipe. Aí ela, nossa, mas que diferente, vocês estão com olhar pra equipe? Eu falei, sim. A equipe sofre nessa questão também, a gente tem que cuidar da equipe, sim, que é um dos princípios do cuidado paliativo. E aí eu parei pra mencionar, claro, ela não teve isso na formação dela. Eu nunca pensaria assim, que é isso que você trouxe, né? Não parece que não. Pensar que uma formação, né, de cuidados, independente de cuidado paliativo, de cuidados de saúde, não tem esse olhar horizontal, né? Exatamente. Nossa. Exatamente. Bacana. Poxa, mas e foi assim que o cuidado paliativo entrou na minha vida. E aí da melhor forma, não foi? Demais. E eu acabei de saber, né, que a Su que fez a promoter da Ana Cláudia aqui em Brasília, do seu primeiro livro. Olha isso, Su. A gente vai ter que fazer alguma coisa nesse sentido aqui verdade, de novo. É verdade, olha. Engraçado, né? Aconteceram tantas coisas, né, impactantes que... Sim. Nossa, muita história, muita... Agora tá me passando um filme de muitos casos juntos. Nossa. Sim, muitos casos. E aí, pensando em muitos casos, assim, imagino que você vivenciou muita coisa, já dentro da oncologia, mesmo antes de adentrar e se aprofundar mais dentro do cuidado paliativo, assim. E aí te vem à mente algum caso que te marcou? Assim, que você, nossa, sempre que eu vivencio isso me traz, assim, uma emoção, algo? Tem algum caso que você te lembra? São alguns, né? Eu queria contar uns 4. Vamos lá? Não, tô brincando. Mas aí, e são assim, casos que eu também conto nas minhas aulas, sabe? E eu tenho muitos registros. Um dia a gente tem que sentar para eu te mostrar todos os registros daquela época. Físicos? Sim, eu fotografava. É mesmo? Aí eu quero. Sim. Você escreve? Não, mas não escrevo. Quando é que vai sair o livro? Ano, aí já quer promover o livro. Esse ano, depois eu vou contar, esse ano, depois que eu tive que organizar e gerenciar o fim de vida da minha avó centenária, e foi o maior desafio da vida. Aqui em Brasília? Não, lá no Espírito Santo. Eu fui milhões de vezes, eu ia e voltava. E qual o nome dela? Da minha avó, Doroti. Centenária. E aí, depois disso, eu pensei, gente, talvez eu escreva algum dia, mas eu sou meio relapsa em sentar na cadeira e vamos lá. Entendeu? Nem sei se isso sairia alguma coisa, mas enfim, é isso. Falando de um caso, vamos voltar para a nossa pauta. Tem um caso assim, lá nessa enfermaria. Um caso bem marcante. Era uma mulher jovem, né, com um câncer ginecológico, já metastático. E a Su já cuidava dela. E eu entrei para cuidar dela de uma forma domiciliar, no primeiro momento. Porque ela tinha um linfedema de membro inferior. Então, a Su me contactou e a gente começou esse processo do tratamento, né, pro linfedema. E ela também tinha uma dor pélvica bem importante, né? Então, era justamente todo esse controle álgico que a Su fazia, né, não só o controle álgico, como todo o cuidado. E eu entrei no cenário para cuidar do linfedema, para justamente a gente, né, dar uma maior mobilidade para aquele membro, para aquela pelve, enfim. E aí, essa paciente, como era uma doença avançada, ela internou no hospital e o motivo da internação dela foi uma fístula enterovaginal. E aí, quando ela entrou, né, foi internada, ela realmente tinha um quadro de dor total muito forte. Não sei se você se lembra. Lembro. Com crises, assim, agudas mesmo, né? De gritos, às vezes,
raiva. E aí a gente... Crises de dor, de grito e de raiva. Olha que interessante. Sim, dor total, né? Muito lindo também. Essa tua fala é isso. É muito sobre isso, essa dor total, né? Exato. E aí, por que eu trago esse caso? Porque esse foi o meu primeiro caso que eu consegui entender o que é uma dor total. E aí, ela realmente tendo essas crises, a gente, como equipe, muito angustiados, né? E a Su, naquele afã, realmente, de descobrir o que era aquela dor total, onde a gente ia, né? Tentar entrar ali. E perguntava para um qual a visão de um, a visão do outro, que entrava lá no leito, enfim. Exatamente. Tô amando isso aqui hoje. E aí, eis que surge o motivo que ela internou. Gente, eu lembro, é tão real isso. Eu lembro que ela internou numa quarta-feira. E aí essa angústia veio, tal, aí nas quarta, quinta, sexta de manhã, ela vira e fala que já sabe o motivo, um dos motivos da angústia. Claro, tem a dor física, sem sombra de dúvida, principalmente, né, devido à condição dela física, mas que seria o batizado do filho dela no domingo. E ela estava desesperada porque não ia participar do batizado do filho dela de 3 anos. E aí, gente, o que vamos fazer, né? O que vamos fazer? Não tinha condição de deshospitalizá-la para o batizado. Eis que, já que realmente ela não poderia mesmo, a gente tentou de todas as formas sair para o batizado, nós levamos o batizado até ela no hospital, que foi num sábado. E eu estava de plantão nesse sábado. Eu tive essa oportunidade na minha vida de presenciar uma das cenas mais lindas. Primeiro, quando eu cheguei no plantão, que eu já fui direto para o quarto, ela estava linda, sorridente, ela e a irmã arrumando ela, sabe? Elas se arrumando juntas. E isso traz para mim um significado grande, porque eu tenho uma relação muito linda com a minha irmã. Então, automaticamente a gente traz isso. E eu tive a oportunidade de conduzir a paciente na cadeira de rodas até o batizado. E foi maravilhoso, né? O padre com uma inspiração divina, né? Realmente. E foi uma das cenas mais bonitas da minha vida, uma energia única, né? Que, novamente eu falo, difícil descrever com palavras, né? Só sentir mesmo. E aí eu acho que uns 2 dias depois, 3, ela faleceu, sem dor, com a missão dela cumprida, que realmente era aquilo que faltava para ela poder ir em paz. Então essa é uma história que me marca muito, que vai me marcar o resto da minha vida. Linda, Nossa. né? Tão lindo. Você lembra? Lembro demais. É um caso que foi muito impactante também para mim. Em alguns momentos eu me pego pensando realmente nesse caso. Agora, da tua fala desse caso, achei tão belo quando você falou assim, eu tive a oportunidade de levá-la de cadeira de roda para batizar o filho. Porque essa é a sensação da gente quando a gente faz o cuidado paliativo. Quando a gente vê alguém que faz com a técnica e com o coração, o quanto que a gente se sente honrado e cuidando daquela pessoa, né? Sim. A gente fica assim, gente, o que acontece que eu tô podendo presenciar esse momento sagrado, né? Com essa pessoa, né? Exatamente. E que momento sagrado. Que é um momento sagrado e que, inclusive, retoma as nossas questões sagradas. Sim, sim, exatamente. Nossa. Então ali era um resgate, não só de, né, um manejo de dor total, mas um resgate de espiritualidade, um resgate, né, de sofrimento existencial. Olha quanta coisa tem ali de manejo de sintoma nesse caso.
Não é verdade? Demais. E como geralmente a dor total conversa muito com essa dimensão de espiritualidade, no sentido de o que traz sentido. Sim. Quando se conseguiu compreender, Exatamente. que o sentido de vida para aquela pessoa que tinha uma perspectiva de vida muito curta, né, era batizar o filho, e quando você olha para isso, né, busca fazer um cuidado para aquilo que traz sentido, é esse sentido, né, dessa questão de espiritualidade, né? É impressionante. Nossa, é sensacional, assim, e fiquei com na cabeça a fala da Mariana no episódio anterior, que ela falou assim, o hospital é impessoal. E aí, assim, olhando esse caso de longe, eu não participei, mas o quanto que vocês conseguiram transformar, mesmo no hospital, um local que geralmente é impessoal, de distanciamento, mas de proximidade. Porque você trouxe até conexões que você teve em relação a esse caso. Quanto que isso conecta e quanto que isso faz sentido para a equipe também. O quanto que faz sentido para aquele que está atuando. E quanto que o cuidado paliativo tem muito isso, né? Nossa. Exatamente. E eu acho assim, eu concordo que é impessoal, mas a gente pode transformar. Uhum. A gente pode... é possível. Sim. Basta força de vontade e querer. E técnica. Não é? E técnica, que claro. Exatamente. Que é justamente isso. Por isso que precisa de uma equipe de cuidados paliativos. Porque acho ouvindo, que é o primeiro né? ponto, assim, né? A gente que fica... precisa. O mundo... Qual é o seu mundo ideal? Que todo hospital tenha a sua equipe de paliativistas. Uma equipe estruturada, uma equipe coesa e que realmente queira fazer a diferença. Porque fazemos. Tanto pelo olhar como para tornar isso real, né? Porque você comentou, né, da Suelen procurando entender um pouco como que foi ativamente, que não é algo... E da equipe querendo procurar. Exato. Em busca em relação a isso. E depois, opa, encontramos o que tem que ser feito? Tá, como que a gente consegue fazer? E aí a discussão com todo mundo, né? Porque aí tem discussão com o serviço social, tem discussão com a física, tem discussão com a enfermagem. Pra gente fazer a viabilidade disso acontecendo, né? Porque às vezes a pessoa tá ouvindo com... Mas só quem tá ali sabe a complexidade de sintomas envolvidos para fazer isso ser real. Exato. E no controle da dor total e fazer igual você falou, né? Sair da raiva, sair do grito para um momento de controle. Isso não foi do nada, não foi mágico. Não foi foi mágico, mas não foi magia. Exatamente. Foi técnica. Isso é importante. Gostei da frase. Nossa. Interessante. E o quanto que é importante da gente buscar essa visão, né? A escuta do outro. Porque eu tô lembrando agora desse caso, inclusive o vínculo maior não era comigo, da paciente. Então, assim, eu lembro que havia uma busca de todos os profissionais para ouvir todos, para a gente conseguir juntando como um quebra-cabeça de entender quem é a persona, quem é a pessoa que a gente está cuidando, o que é importante para ela. Do Dan. Exatamente. Então, existia exatamente essa busca de encontrar todas essas pecinhas do que a gente visse, de todas essas peças formadas, a gente conseguir montar uma meta de cuidado adequada, que tivesse de acordo com o que fosse, que trazesse sentido para essa paciente. Ai, nossa. Que coisa linda isso. Talvez a nossa audiência não conheça. Tem vários. Talvez a nossa audiência não conheça o DAM, que é o diagrama, né? A abordagem multidimensional. Eu vou colocar o artigo aqui depois pra gente também na descrição, para vocês poderem acessar e terem esse olhar mais ampliado, né? Que é o que possibilita isso, né? De maneira técnica. Sim. E realmente o Dan, ele amplia a visão, né? Então, se a gente, inclusive, tem a oportunidade de colocar aqui mesmo num papel e escrever, né, enquanto equipe, isso com certeza a gente vai conseguir um melhor manejo. Não é verdade? E era muito isso. Então, e aí eu fui justamente conhecendo tudo isso na prática. E quando eu cheguei na pós, eu fui vendo, gente, eu vivia isso. Aí eu ia lembrando dos casos, eu fui fazendo, né? Você vai fazendo as devidas analogias de tudo que você vive na prática, né? Então isso é muito bacana. Vai entendendo tudo o que tem por trás, né? De maneira estruturada. Nomeando, né? Eu gosto de falar, né? Nomear as coisas é muito importante, né? Sim. Sensacional. E diante da tua trajetória, quais são os maiores desafios que você vem passando? Nossa, os desafios para a fisioterapia são muitos.
para fisioterapia paliativa, acho que são maiores ainda. Primeira coisa é o desconhecimento das pessoas, né? Então, as pessoas desconhecem o papel mesmo da fisioterapia naquele contexto, o manejo não farmacológico, né? Então, assim, esse é o ponto-chave de primeiro desafio. Se eu consigo romper essa barreira, aí sim... Do desconhecimento. Do desconhecimento, aí você já vai tendo outras barreiras, que isso é claro, até assim, a forma como a gente se posiciona, né? O posicionamento enquanto equipe, né, em relação ao cuidado paliativo. Então, assim, eu já estudo cuidado paliativo há anos, né? Então, a gente vive o cuidado paliativo. Então, a maioria das pessoas não sabem o que são os cuidados paliativos. Então, até para esse posicionamento, eu preciso saber como me posicionar para não ser tirada de tempo. E com todos eu não posso saber mais, entendem? E com todos esses desafios, o que te faz permanecer? O cuidado, as oportunidades, o sentido de vida que traz para mim, Ellen, cuidar de pessoas com câncer e em cuidados paliativos, em fim de vida. É isso que me move. Então, assim, isso é maior do que qualquer desafio. Então, eu sigo em frente. Sigo em frente sem desistir. Eu não disse que eu sou destemida. E eu queria pegar bem isso. A gente foi conversando, a gente teve um stand no congresso, e a gente vinha conversando com colegas da equipe multi. E aí já veio diversos, não vieram todos, a gente vai trazer ainda, a gente espera ser possível. Mas uma coisa que eu tô percebendo, das referências que a gente sempre traz, é essa característica de destemido em relação a isso, de se posicionar, que é o que você falou, que precisa se posicionar. E todos, né? Que a gente foi lembrando, Mirielle, a Sete, Patrícia, teve mais quem mais veio com a gente aqui também, que é muito característico essa questão de se posicionar. A Mirielle mesmo comentou bastante sobre isso. Como que é importante esse posicionamento em frente à realidade que a gente tem em muitos cenários, né? Que fica uma questão muito hospitalocêntrica, muito médico-cêntrica. E o quanto que é importante essa caracterização, né? Assim. E principalmente, Rony, quando esse paciente está no fim da vida. Aí mesmo que não tem, eu acho que menos ainda sabem oferecer uma boa qualidade de morte. Eu acho que a gente engatinha muito, justamente por esse modelo, que ele ainda é enraizado na nossa sociedade. Acho que a gente cresceu muito, sem sombra de dúvida, né? É inquestionável todas as nossas conquistas dentro dos cuidados paliativos, mas ainda existe, né? Então, e muitas vezes você está inserido nesse serviço. Interessante você trazer isso. E até que isso diz muito dessa questão de desconhecimento, né? Das pessoas dentro de uma instituição sobre o que é cuidado paliativo, sobre a importância, sobre o que ele pode fazer, essa abordagem. Agora, para além das portas e paredes da instituição, né? A gente até recebeu algumas pessoas e abriu muito a nossa mentalidade da importância da gente falar sobre cuidado paliativo em todos os ambientes. A gente poder colocar uma cultura de cuidado. E a gente vê que algumas pessoas fazem isso de forma muito corajosa, se posicionando no digital. E você é uma dessas pessoas. Fala pra gente, como é que foi essa sua construção desse seu posicionamento digital? Olha, obrigada por esse elogio. Não sabia que eu tenho tamanho posicionamento, mas começou assim, de uma forma espontânea mesmo, de um desejo de levar um bom conteúdo, né? Um conteúdo realmente de valor, mas eu me sinto extremamente limitada em vários aspectos quando a gente fala de rede social, porque me falta tempo. Me falta tempo. Então, assim, mas trazer isso, né? Eu acho que hoje em dia a rede social, ela, né? Vou falar dos pontos positivos, né? Porque os negativos a gente já sabe todos.
é justamente isso, né? Alcançar o maior número de pessoas, né, com uma boa informação. Então, como eu tenho a especialização em 2 nichos muito, né, ali reduzidos naquele funil, que é a fisioterapia oncológica e paliativa, então eu falei assim, gente, vamos começar a mostrar primeiro o meu dia a dia, né, como são os atendimentos, para como como são, né? Para as pessoas saberem o que você realmente faz. E aí, exatamente. E aí foi acontecendo, e aí eu falei... De forma intuitiva mesmo. No início foi. Aí depois eu fui para tenho uma empresa, hoje eu tenho uns sócios, onde a gente trabalha essa questão e a questão da mentoria. Então, assim, foi uma coisa evoluindo. É mesmo? Conta pra gente, como é que tá hoje essa questão da mentoria? Então, eu tenho um programa de mentoria para fisioterapeutas em oncologia. E é um programa de 3 meses, onde tem aulas gravadas de conteúdos, 10 módulos de aulas gravadas, com conteúdo sobre a fisioterapia oncológica, a nossa atuação dentro do câncer de mama, cabeça e pescoço, linfedema, oncohemato, cuidado paliativo, enfim. E até a gestão. Termina com os módulos de gestão. E tem acompanhamento comigo, encontros comigo durante um mês, 2 encontros mensais comigo, para a gente poder discutir. E aí, hoje, eu tive 2 turmas, até agora, de fisioterapeutas do Brasil, Belo Horizonte, foi Campo Grande, Espírito Santo, que Brasília. Legal. Então, assim, foi bem bacana, porque cada um estava formando o seu serviço de oncologia ou de cuidado paliativo na sua cidade. Poxa. E eu fiz isso aqui em Brasília, né? Então, é muito bacana. Então, essa oportunidade... Então, assim, a rede social para mim é isso. Trabalhar na minha rede social é isso. Mostrar como é a atuação, né? O que eu posso oferecer. Porque acho que a grande questão é, né? Como trazer o seu conhecimento para a rede social. E para mais pessoas, para mais pessoas. E assim, retomando também, né, o episódio com a Mariana, a gente veio passando pela implementação nela, comentando, né, sobre o domiciliar, e hoje a gente está passando por uma realidade de implementação do cuidado paliativo. E o quanto que um posicionamento de pessoas referências, nesse exemplo que você está dando, para pessoas no nosso país, que a gente precisa entender que o nosso país é um país continental, é um país quase também da Europa, que como pessoas de locais tão remotos, por exemplo, você comentou de algumas cidades maiores, mas cidades tão pequenas, sim, e tem um colega fisioterapeuta que está tendo que implementar no serviço de oncologia, que talvez seja macro-região, e o quanto que o seu papel como mentora funciona como catalisador para que aquele colega que tá perdido, ele tem às vezes a formação técnica, mas não tem a noção de gestão. Sim. Ele não vivenciou essa implementação como você vivenciou em um grande centro. E tendo você como mentora, ele consegue catalisar e evitar alguns erros que você já vivenciou. Sim, sem e o dúvida. Quanto que, nossa, isso assim, sem não conseguimos precificar isso. O valor disso, dessa entrega, é muito sensacional. E o cuidado paliativo, é isso que a gente estava comentando, né? A gente vai chegar aí a mais de 1.400 equipes, até na conversa com a Mariana, o quanto que, se essas pessoas tiverem contato com pessoas de referência, o quanto que essas equipes já nascem muito mais consolidadas. O quanto que essas conexões são fortes para isso. E é sobre isso também. E a rede social permite que você chegue do Oiapoque ao Chuí, nesse nosso país, para uma quantidade de pessoas que, se fosse só presencialmente, não seria possível. Então, assim, você expande a sua referência regional, municipal, distrital, para nacional e internacional. E isso é fenomenal, né? Isso eu acho, nossa, isso é a potência disso. Exatamente, é uma potência. E aí, com isso, também vem, dentro da minha rede social, os convites para as aulas, em pós-graduação, palestras. E isso é muito bacana, né? Eu cheguei até a conversar, né, anteriormente com a Su, que, assim, mais de 80% dos convites que eu recebo para as palestras vêm do Instagram. Então, assim, chega pelo direct para depois a gente caminhar para o WhatsApp ou por e-mail, enfim. Então, tanto é que, assim, é super aberto, né, esse acesso. Isso é bacana demais. E aí, com isso, eu tive a oportunidade de conhecer alguns estados. Isso é legal. É lindo o que você está trazendo. E
Assim, acho que os episódios dos podcasts, assim, vem, né, Rony, assim, mexendo muito com a nossa cabeça, né, e com o nosso coração, assim, do tanto que tem um propósito muito grande na nossa vida de expandir o cuidado paliativo. Sim. E acho que todos têm aqui seus papéis, que são super importantes, cada um do seu jeito, né, da sua forma. Agora, eu vejo a perspectiva do posicionamento digital, da gente estar nas redes sociais falando sobre isso, tendo um podcast, inclusive lidando com questões nossas pessoais, né? Sim, de timidez sim. e do olhar do outro, do julgamento do outro, é uma forma da gente servir a mais pessoas. Exatamente. Sabe? Essa palavra que me vem é muito isso, assim, de forma muito, assim, transparente mesmo. Há uma perspectiva da gente poder servir mais pessoas. Isso que você fala, daquela pessoa que não teria a possibilidade de ter contato com uma referência em fisioterapia oncológica e cuidados paliativos, ela tem essa possibilidade de ter esse acesso a esse conhecimento, e não só o conhecimento que é dar aula, só tem umas aulas aí, um curso, não é sobre isso, é ter contato com a forma que você pensa, Sim. com a tua visão, Sim. que isso nenhum curso passa. Não é sobre slides, é sobre isso de deixa eu entender o que te faz ver aquilo que eu ainda não consigo ver. Isso é sensacional, e a gente também tem a nossa projeto de mentoria, e a gente vê que isso que você trouxe, isso acelera. Isso acelera. Quando você traz para as pessoas que o livro, os artigos, todo o conhecimento é importante, mas a forma que a pessoa vê, a forma que a pessoa raciocina em relação a manejo de cuidado com o outro, isso é impressionante. A pessoa, assim, e é interessante que a gente coloca a pessoa como protagonista do cuidado que ela vai trazer. Não é sobre uma... E a gente, assim, nós trabalhamos em pós-graduação, você também, que é uma forma de ensino super legítima, importante, mas essa forma de mentoria, que é você olhar da perspectiva do outro, é bacana e é catalisadora demais. E assim, não é obrigatório que a pessoa faça, não é? Não. A parte de formação técnica é obrigatório. Sim. Então a pessoa já vem formado técnico. Mas esse acesso à mentalidade, que foi isso que você falou, Su, isso é fenomenal. E aí eu não tenho como, já tem uns dias aqui sem a gente citar, o nosso querido Bru, que como que o Brueira, a Su teve a oportunidade... Brueira, desculpa, é que é tão íntimo pra gente, a gente fica nessa. Adorei. E foi tão natural que eu cheguei a dar uma risada, tipo... Mas o que acontece? A Su teve a oportunidade, antes da residência de cuidado paliativo, de fazer um estágio na MDNs. E ter acesso àquela mentalidade de cuidado paliativo oncológico. E a mentalidade do Brueira. E querendo ou não, ele fazia algo semelhante a uma mentoria. Porque aquilo que você me falou, né? Que ela tinha 30 minutos com aquele colega que estava fazendo estágio, estava fazendo um fellow externo, para conversar um pouco da realidade dele. Sim. E pra mim, assim, Su, aquele momento, é porque talvez você não tenha anotado, mas assim, o pouco que eu já ouvi falar dos 30 minutos, como que foi pra Su, o quanto que aquilo foi disruptivo. Que a Suelen, né, você comentando assim, mas lá no Brasil não tem nada disso. Então vá e faça. Vá e faça o que tem aquilo. Isso é acesso à mentalidade. Isso é você, como você tá orientando colegas de outro local, para ela ter acesso a essa mentalidade de falar, cara, isso é possível fazer. Isso é real. Então, eu acho que é muito nesse sentido. E que bom que as pessoas têm uma pessoa... E aí retomo. Uma pessoa que é referência técnica, que tem histórico na área, que tem capacidade técnica, e elas podem ter acesso a você para fazer essa construção. Isso é fenomenal. Isso é, putz... Isso é muito bom. Isso é muito bom. Parabéns. Obrigada. Isso é demais. É impressionante, né? A gente gosta muito de conversar sobre essa questão de educação, né? De como... não é sobre cursos. Como auxiliar as pessoas a elas atingirem o local onde elas querem chegar, né? E aonde elas querem chegar. Isso. Não é sobre aonde eu quero que ela chegue, né? Sobre o outro. E é interessante você trazer essa... acho que foi essa visita ao MD Anderson, né? E esse momento com... O Brueira, que agora pra mim faz sentido. Quando que foi o momento de mentoria? A gente não tinha conversado sobre isso. Engraçado, que foi em 2018, eu acho. Nem lembro. Foi na clínica médica, né? Você foi? Acho que foi 2012. Eu ia falar 2018. A novinha, né? A novinha. 2018 você tá... Se joga, relaxa, se joga. Mas foi engraçado porque lá fora já é muito validado essa forma, esse método de ensino de mentoria. É muito comum as pessoas terem mentores para auxiliarem a elas a chegarem no ponto onde elas querem. Engraçado, quando eu
tive esse contato, essa oportunidade de estar com o professor Brueira, quando eu olhei para ele, eu comecei a perguntar qual era a dose de remédio que ele usava, coisas do técnico. E aí, eu lembro da face dele meio que essa menina tá me perguntando. E aí foi quando eu me joguei de assim, não, deixa eu abrir o meu coração pra ele, deixa eu falar qual é o meu problema. E o meu problema naquele momento era não conseguir ver que aquilo que ele tava fazendo fosse possível na minha realidade. E aí o que ele falou faz. Só que foi uma coisa tão pequena assim, você faz? Eu também já passei por isso. Uma pessoa, né, da Argentina que veio para um outro lugar com uma nova ideia. E eu fiz. Eu acreditei, eu provei e fiz. E engraçado, né, Rony? Quando a gente às vezes está nessa nossa vontade criativa, né, de poder expandir, poder servir melhor ao outro, que é sobre isso, a gente, inclusive, traz novamente essa fala, né, do Brueira de, lembra? Faz. É sobre isso. Se não tem algo que, mas não tem desse jeito, ou talvez a forma de mentoria aqui no Brasil ainda não seja validada, então vamos validar. Exato. Então é muito bom, né? E a gente não tinha combinado sobre isso, a gente não sabia disso, né? De ter essa pessoa que teve essa origem do cuidado paliativo de forma muito visceral, que é na prática, depois da prática, buscando essa forma sistematizada e agora expandindo para mais pessoas e de forma individualizada, com o ensino centrado na pessoa, que é a melhor forma que a gente considera é realmente a forma de mentoria. Nossa, ela falando assim, nem eu tinha noção disso. Nem eu, menina. Você descreveu. Olha. Que é sobre a visão, né? É sobre a mentalidade. É sobre nomear. Sobre o ambiente. Sobre a ambiência, né? Da gente poder estar nesses momentos de troca. Bacana. E dessas trocas viscerais mesmo, né? De vocês percebendo que foi algo construído mesmo. A minha percepção é que as pessoas não têm dimensão da potência de um ambiente. A minha percepção, e eu falo eu mesmo, aí falando assim de autocuidado, enfim, eu amo corrida, e tem muito estudo mostrando exatamente, saiu, enfim, um estudo grande do Strava, que é um aplicativo, o quanto que um ambiente, você correndo com outras pessoas, o quanto que isso potencializa você continuar a atividade física. Isso, estou falando de atividade física. E nas outras dimensões também é isso. Hábitos saudáveis, de implementação, de você ter acesso a essa mentalidade. Só que se você não tem noção disso, você não busca isso. E às vezes você não tem referência para isso. Por isso que é importante a rede social nesse sentido, de você conseguir uma referência nessa parte. Então, poxa, é fenomenal. De vez. Se for deixar mas a gente sobre isso. Só nisso daí a gente vai se embora. Que é muito... E sabe o que? Eu acho que isso retoma para a questão que a gente estava falando, né? O quanto que é algo da mentalidade mesmo. Da questão de, nossa, a gente estava dentro de um cenário impessoal de cuidado, quando você estava falando do caso, que era um hospital. E ela não conseguia receber alta, porque se ela conseguisse receber alta para casa dela, ela faria o batizado do filho dela lá. Mas se ela não consegue, vamos fazer aqui no hospital. O quanto quando a gente fala, né, dessa ambiência, não é sobre paredes, não é sobre instituições, é sobre pessoas. Exatamente. E aí, é o que faz sentido para... Isso. Exatamente. Sobre pessoas que vejam que tem uma visão... Falando do cuidado paliativo, desse cuidado individualizado, sistematizado, e que sabe que pode fazer isso no hospital, em casa, no ambulatório, e que isso deve ser oferecido. Exatamente. Entender muito isso. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, sobre isso. É isso. E aí, assim, Ellie, te ouvindo, tendo essa pessoa destemida, qual que é o seu olhar? O que você imagina no cuidado paliativo, na fisioterapia, no futuro? Para esse momento tão significativo que a gente está passando, de implementação realmente de políticas, desses momentos, você como mentora, o que você vê daqui para frente? Um reconhecimento de uma especialidade dentro da fisioterapia. Sim. Que legal. Porque a fisioterapia, né, falando de um todo, ela tem várias especialidades, né? A fisioterapia ortopédica, fisioterapia neurológica, fisioterapia cardiorrespiratória, fisioterapia oncológica, fisioterapia pélvica. E a fisioterapia paliativa está onde? Ela não existe. Ela precisa existir. Que coisa, hein? Então esse é o meu maior sonho para o futuro. Legal. E já tem um movimento dentro Já tem um movimento. Tivemos
um avanço, como um reconhecimento, né, do nosso Conselho Federal, como uma especialidade da fisioterapia, sim. Então a abertura do conselho de vocês. Maravilha. Sim. Não só da FCP. Teve um fórum, exatamente, teve um fórum, eu participei desse fórum, foi bem bacana. Que legal. Então, Recente? assim, tem uns 2 anos, acho que uns 2 anos, por aí, 2021, 2022, um pouco ruim de datas. Que isso. E, então, assim, já existe esse movimento. Então, a gente precisa agora dos próximos passos. Então, é isso que também, enquanto comitê da fisioterapia, a gente também vai tentar, assim como as outras especialidades, Sim, né? exato. Então, isso é uma busca, eu acho que, assim, de todas as especialidades. Sim. Mas esse, para mim, é o futuro. Que maravilha. Você falando, eu tô lembrando, assim, a enfermagem foi em 2022, a psicologia tá caminhando, a nutrição, né, a parte trouxe também, e agora é legal sabendo disso. Exatamente. Que bacana. E sabe que legal a tua fala, né? Quando você traz o futuro, né? Eu gostaria que existisse isso. Você já coloca, o futuro é esse. O futuro é esse. É esse. Porque como não é sobre o que eu gostaria, isso está acontecendo. Em algum momento eu lá na frente já está. Piamente. E é assim, né? Pra se então, concretizar, alguém tem que começar acreditando. Como a gente isso. muito falou de mentalidade, né? Tudo começa com a nossa mentalidade. Com certeza. Então, eu realmente acredito que isso vai acontecer. Porque isso aconteceu, isso é possível, né? Então, é desta forma, certeza. E a gente vai comemorar, eu aviso vocês. Com certeza. Vamos comemorar muito. Com certeza. E uma dúvida, Ellen, não sei se também você sabe a resposta, estamos colocando a Ellen na fogueira aqui, falando de algumas coisas assim. Enfim, mas você sabe o impacto que tem, por exemplo, ter um reconhecimento como especialidade, por exemplo, dentro da fisioterapia, de questão de abertura, de oportunidade? Você tem uma dúvida minha prática mesmo, né? Que, por exemplo, a gente tá lá na labuta dentro do cuidado paliativo também, dentro da medicina, paliativa para se transformar em especialidade, a gente sabe dos desafios, assim. Mas também a abertura, você sabe? Qual é o significado de ter uma abertura? Assim, né? Uma Porque às vezes fisioterapia paliativista. Sim. Paliativo ou paliativista? Qual é o paliativa. Nome? Paliativa. Acho que é realmente o reconhecimento, né? O posicionamento. O posicionamento talvez seja o mais importante nesse contexto ali. Exatamente. Exatamente. E a gente vive, né, num mundo que a gente precisa realmente ali estar respaldado. Nós temos realmente, né, todas as áreas que a gente tem afinidade para uma especialidade. Então, assim, eu acho que não faz sentido não ter. Né? Exato. E a partir desse momento, isso respalda a nós profissionais, né? Nos traz, né, esse respaldo ali enquanto profissionais. Acho que esses são os 3 pontos aí. É um conselho todo respondendo por uma prática técnica, né? Não é um profissional que gosta daquilo fazendo. Exatamente. Né? Exatamente. Maravilha. Né? E queria pedir você, a gente tem o costume sempre de pegar uma indicação de um livro, um filme, que foi marcante, seja na sua trajetória no início, dentro do cuidado paliativo, ou que está sendo marcante para você agora. Você teria algum? Eu tenho. Eu tinha pensado num livro, mas agora você falando de vídeos, filmes, eu tenho um documentário, Extremes, da Netflix. Vocês já assistiram? Muito bom, né? Ele é muito bom. Eu realmente traz a vivência, né? Esse documentário. Você é muito da vivência, sou né? Da vivência, exato. E ali, quanta coisa, né? Começando pela comunicação de má notícias, a equipe, né? A equipe que não aceita, e aí é uma única médica, né? São vocês, paliativistas, dentro de uma UTI, uma UTI e uma emergência, pensa. E é essa a vivência. Então tem muitas coisas ali. Tem a tomada de decisão compartilhada para a extubação paliativa. Tem a negativa da extubação paliativa, que a médica permite, ela sobrevive durante 6 meses e só depois falece, porque a família não entendeu o real sentido da extubação paliativa. Então, assim, é muito bacana. Tem muita coisa bacana ali. E eu costumo dizer, quando eu passo, né, nas aulas
das aulas de módulos de pós-graduação, né? Que geralmente é um final de semana. Então, dá pra gente discutir bastante sobre o documentário, mas eu costumo falar que ali é o cuidado paliativo na veia. Na veia. É muito isso, né? Engraçado, né? Você falando desse documentário, é muito cuidado paliativo na perspectiva acho que dos cenários mais complexos mesmo, né? Total. Sim. Nossa, eles pegam... Sim, porque... Que é a nossa realidade, Que né? é a nossa realidade. Ou que deve ser a realidade do paliativista. Porque as realidades sem muitas complexidades, o profissional que sabe cuidar dos paliativos primários, ele consegue sanar. Exato. Maneja, pronto. Maneja de forma adequada, né? Muito legal isso. Agora ali não. Que é justamente, eu acho que o maior desafio, né? Um cuidado paliativo na emergência, né? Saber ali reconhecer quando aquele paciente chegou na emergência, porque ele já está com sinais e sintomas de fim de vida. Nossa. Né? Para onde ele vai ser encaminhado? Não, ele geralmente todos vão ser entubados e levados para lá. E a coragem das decisões com o paciente, né? Tão interessante, né? Que é um dos grandes, acho que ainda paradigmas que muitos paliativistas vivem, né? As decisões ainda são tomadas com a família do paciente, mas o paciente, às vezes, ele nem sabe o que está acontecendo consigo. E engraçado, nesse documentário, em muitos momentos é o paciente que toma as decisões por ele. Porque sim, é sobre ele, é sobre a vida dele, né? Exatamente. É muito bacana. Eles conseguiram realmente unir vários casos ali, bem impactantes mesmo. Então, essa é a minha recomendação. Que maravilha. Ai, amei. E não é longo, né? A pessoa consegue ver rapidinho, numa pegada, bem curtinho. Mas sensacional. Muito bom. Muito bem, muito bom. E aí, até fazer um negócio que eu não tinha combinado com a sua aqui, porque eu já era pra ter falado. Meu coração disparou de novo. Já tentamos, é um quadro que ontem, né, tinha que ter falado com a sua, enfim, que é o momento. A gente fala muito sobre a questão do livro, é importante, mas a gente fala muito de autocuidado. E aí eu queria começar um quadro de sempre pedir para que o nosso entrevistado falasse um autocuidado que ele gosta de fazer, que é significativo para ele. Então, por exemplo, para mim o autocuidado, nossa, muito importante, é a corrida. A Su tem a questão que tá com a família, é uma coisa que eu sei que é uma coisa muito impactante, assim, né? Sagrada. Sagrado mesmo. O McDonald's ali, sempre com a família, é uma coisa de autocuidado fenomenal. E aí, assim, que traz essa parte da biografia também. Então, se você não se importasse, de compartilhar um autocuidado seu, que é uma coisa de servir de exemplo para aquele colega que às vezes está tão deixando de lado o autocuidado, a gente esquece às vezes, né? A gente cuida tanto dos outros, a gente se adoece realmente e esquece de olhar pra gente, que seria o primeiro, né? Então, se pudesse compartilhar, fique à vontade. Tem algum que vem? Eu tenho a capoeira. Olha! Eu sou capoeirista. Ah, que legal! Então, a capoeira é onde eu extravaso tudo. É minha válvula de escape. É o que me traz sentido, que também me reconecta, né? Por causa da musicalidade, da instrumentação, da ancestralidade. E a parte física, então, a capoeira. É o meu autocuidado. Nossa, amei! Amei! Pô, muito bom! Nossa, fenomenal! Nossa. Sensacional, Ellen. Olha, a gente infelizmente vai ter que finalizar, mas antes eu queria até falar um pouco com quem tá com a gente. Não sei se vocês perceberam que esse episódio hoje foi bem diferente dos outros episódios, né? E a Ellen, ela dá abertura para uma nova temporada do nosso VimoCast, de que a gente sempre vai trazer os cuidados paliativos, os nossos casos, as nossas essências do que nos levou ao cuidado paliativo. E agora também a gente vai falar mais sobre o profissional, sobre a carreira especificamente, né, do paliativista, sobre a questão dele de autocuidado. Então, assim, tinha que ser a Ellen, e tinha que ser você nesse momento para dar abertura a essa temporada que vem de forma mais madura e também falando agora sobre o profissional paliativista. Muito bom, muito bom. E Ellen, onde que a nossa audiência pode te encontrar? Eu quero que você dê mais detalhes sobre a mentoria de fisioterapia. A gente coloca o link aqui para a pessoa se inscrever, mas também o seu Instagram, os contatos. Sim, meu contato é o Instagram, né? @EllenMorbeck. Então, lá vocês realmente têm todo acesso a mim, né? Através do direct. Então,
eu mesmo que vejo tudo. É você que administra. Eu que administro, né? Então eu tenho todo esse cuidado. Então, o Instagram, Lá ele vai conseguir todas as informações. Já vai conseguir todas as informações que Maravilha. precisar. A gente vai deixar aqui, então. Obrigada, gente. Olha, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Esse podcast trouxe mais sentido à minha vida. De verdade. Vocês desenvolvem um trabalho fantástico. Acho que é por aí. Não desistam. Não desistam. Só vai. Só vai. Se joga. Se joga, Se né, joga. minha querida, se joga. Se joga, porque vocês estão Fenomenal. aí num caminho realmente certo. E foi assim, uma honra mesmo. Fiquei muito feliz. Vocês fecharam o meu ano com chave de ouro. De verdade. De verdade. É uma emoção muito grande toda vez que eu estou com a Suelen, que eu encontro a Suelen. E foi muito significativo tudo. E muito obrigada por você ter me mostrado os cuidados paliativos. Minha querida, eu que tenho que agradecer por esse encontro ancestral, que a gente sabe que é. Viu? Muito obrigada a todos. Sensacional, gente. Sensacional, Pô, né? Muito bom. Gente, quero só agradecer a vocês. Fenomenal. Que possa ser muita bênção para vocês, para sua família. Muito obrigado por estar aqui conosco. E se você gostou desse episódio, nos siga no Instagram e se inscreva no nosso canal do YouTube. Deixa a sua curtida, deixa um comentário. Isso é muito importante para que isso possa chegar para mais pessoas. E aí a gente continue, como a Ellen falou, né? E como a gente tem dito, a gente ainda nem entrou em órbita. A gente tá para entrar em órbita ainda. Então é isso. Muito obrigado, gente. Até mais. Até mais, Tchau. gente. Tchau.